Oi, pessoal. Eu sou o professor Rodrigo Vitorino Assunção, mestre e doutor em urbanismo, e nós vamos trabalhar hoje aqui a disciplina de projeto urbano. Para a gente entender um pouco as questões de projeto urbano, nós vamos começar a falar sobre cidade global. Então, nessa unidade, nós vamos falar sobre cidade global, segregação do espaço urbano, globalização e pobreza e desurbanização. Bom, qual que será o futuro das nossas cidades? Vamos pensar um pouco qual é o futuro das nossas cidades. As cidades, elas são um importante polo de atração de pessoas. Nestas últimas décadas, nesses últimos anos, o número de pessoas que foram para a cidade, que migraram para a cidade, é absurdo. Pela primeira vez na história, a gente tem uma população urbana muito maior que a população rural, né? Então as pessoas estão mudando, assim como aconteceu na Revolução Industrial, mas agora de uma forma muito mais intensa, as pessoas estão mudando, estão se migrando para os centros urbanos, né? Então, só para a gente ter uma ideia, este ano e o ano passado, 80 milhões de pessoas foram para os centros urbanos. São quase 200 mil pessoas por dia, né? Isso significa que as grandes cidades vão responder por 3/4 da oferta mundial de bens, serviços e empregos. As cidades, então, elas são os motores dessa prosperidade global. Então, é na cidade que a economia acaba acontecendo. Se a gente for pensar numa linha de tempo, a partir de 1970, né, esses processos de globalização, que já iniciam ali em 1970, uma globalização da economia, começa a trazer impactos significativos para a cidade, né? De certa forma, vai gerar aí uma crise de centralidade econômica, onde a atividade industrial, que é importante, começa a se alterar significativamente, né? Não que não hajam atividades industriais, sim, há ainda, até hoje existe uma atividade industrial, mas essas sedes das empresas, elas procuram se fixar em lugares com menor custo. Para quê? Para ter um maior lucro. Isso aliado às novas tecnologias, já naquela época, novas tecnologias de informação e comunicação. É óbvio que na época não existia aí a ideia da internet, enfim, mas você já tem aí um conceito de informação e comunicação, que aumenta, né, que isso fica muito mais significativo nos dias de hoje. Então, com o tempo, há uma mudança no perfil das metrópoles, né, que vão substituindo paulatinamente as atividades industriais para atividades de prestadoras de serviço, né, vinculadas principalmente com os setores financeiros e o setor da informação. Aí lá no fim da década de 80, no início da década de 90, surge o conceito de cidade global, né, que vai designar o posicionamento estratégico dessas metrópoles que são desenvolvidas. A gente está falando aí principalmente das metrópoles do primeiro mundo, né, dos países desenvolvidos, que vai substituir aos poucos a atividade industrial pelos serviços, alterando significativamente aí o mercado. Só que, à medida que altera esse mercado, também vai se polarizando uma sociedade, né? Quer dizer, vai se polarizando, vai se aumentando essa distância social entre os habitantes daquela sociedade. Então, o que significa isso? Que, com o tempo, os empregos que são altamente qualificados e muito bem remunerados vão demandar serviços de manutenção e qualificação com um baixo rendimento e uma qualificação menor, né? De certa forma, isso vai influenciar diretamente no uso do solo, no uso da terra,
dessa cidade. Quer dizer, essa gestão de cidade começa a se passar por um processo de polarização, onde a gente começa a separar cada vez mais o que é uma classe mais alta de uma classe mais baixa. Então, no final dos anos 90, o conceito de cidade global, né, dessa cidade ideal, vai estar diretamente vinculada a essa cidade tipo, essa concepção de tipo que a gente está falando, né? Quer dizer, aonde está efetivamente vinculada uma questão de uso de terra, uso do solo. Nesse ponto, é super importante a gente pensar que os serviços cada vez mais especializados e cada vez mais tecnológicos, que demandam uma tecnologia, vai se sobrepor aí às atividades industriais. Então, as grandes empresas dos países desenvolvidos começam a migrar constantemente para os países subdesenvolvidos, onde a mão de obra é mais barata, onde eu posso ter um lucro maior. E fica para os países desenvolvidos os serviços financeiros, os serviços tecnológicos, enfim. O que acontece nesse sentido? Nos países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, né, há um aumento, então, cada vez maior do número de pessoas nos centros urbanos. E isso vai gerar, de certa forma, um aumento da desigualdade social, o aumento da pobreza, uma urbanização no território desses países subdesenvolvidos desigual. Essa urbanização desigual vai criar problemas de segregação urbana e segregação humana. Nós vamos mostrar aqui, então, nesse sentido, nós vamos mostrar nessa primeira unidade 3 pensadores que vão falar sobre a cidade global, sobre as cidades globais, e qual é o diagnóstico que eles fazem desse processo de substituição nos países desenvolvidos da indústria para o setor de serviços e no país subdesenvolvido com as indústrias chegando nos centros urbanos dos países em desenvolvimento. Então, o primeiro autor que a gente pode falar aí é o Milton Santos, que é um geógrafo, já faleceu, né? Mas ele vai fazer uma definição sobre a relação de pobreza e o processo de globalização. Nesse sentido, ele vai trabalhar com 3 momentos da pobreza. Num primeiro momento, ele fala que a pobreza é uma desadaptação de um processo de mudanças ou inadaptação das condições sociais. A pobreza, nesse sentido, então, é um acidente natural. Olha, você nasceu pobre, é assim que vai ser a sua vida inteira, não muda essa condição. Se você nascesse numa outra família, talvez você fosse rico, mas você nasceu pobre, é assim que você vai viver e vai morrer. Num segundo momento, a gente tem aí o Estado buscando soluções para essa pobreza, porque começa a se medir a pobreza. Quanto pobre aquele país, quanto pobre aquela cidade é, né? E essa possibilidade de medir a pobreza vai passar por um processo econômico, por uma ideia de processo econômico, que vai agregar o componente do consumo, o componente da circulação, o componente da informação, que isso não estava presente no processo anterior. Então, assim, eu posso pensar que essa pobreza faz parte de um processo, né? E as cidades, os estados, começam a buscar soluções para essa pobreza. Como é que eu vou resolver essa pobreza? Porque nesse momento, então, é feio ser pobre. Eu preciso ter uma condição melhor humana. Então, porque eu consigo medir essa pobreza. Já numa terceira fase da pobreza, o Milton Santos vai falar que a pobreza ela é estrutural.
ela é globalizada. Faz parte, na verdade, de uma produção de um governo global, né? Ou você está inserido nesse contexto, e se você está inserido nesse contexto, você pode ser pobre ou não, né? E esse contexto que o Milton Santos vai falar está diretamente relacionado com as questões de tecnologia, tá? Então, assim, as tecnologias que são construídas em diversos países, né, como, por exemplo, principalmente a internet, a globalização traz isso, essa questão da comunicação, vai, de certa forma, separar as pessoas, né? Ou seja, se você tem a possibilidade de uma relativa rapidez para resolver problemas, enfim, com a comunicação, com a internet, você está numa categoria. Se você não tem, né? Se você não tem essa possibilidade, você não tem acesso a essas tecnologias, você está numa categoria dos excluídos. Então, o que acontece? Essas empresas começam, mesmo nas cidades dos países em desenvolvimento, as empresas começam a sair de determinadas cidades e vão se instalar em outros territórios que têm um campo de emprego, uma mão de obra mais barata, que recebem incentivos fiscais para que se instalem nesse local. O que acontece é que quando elas saem de uma cidade para outra, né, elas deixam o que o Milton Santos fala de espaços urbanos envelhecidos, espaços pobres. Ou seja, é muito mais fácil eu transferir uma empresa de um determinado lugar para outro, propondo ali novas tecnologias, do que usar a infraestrutura que já existe para adaptar essas novas tecnologias. Tá? Então ela se torna pobre, ela se torna envelhecida. E afeta diretamente em todo o contexto social da onde aquela indústria, aquela empresa estava estabelecida. De certa maneira, o que o Milton Santos vai colocar é que esse envelhecimento da cidade é causado por uma política, principalmente essa política liberal, né, dando a possibilidade de uma nova divisão de trabalho. Ou seja, você tem uma nova divisão de trabalho e vai ter aí no território vetores de globalização completamente diferentes, né? Então, assim, para onde está caminhando o dinheiro? É para lá que as empresas vão. E o resto do território? O resto do território não é problema meu, né? Não é problema meu. Mas você está saindo de um lugar e está indo para outro. E as pessoas que moram lá, que isso já não é mais problema meu, tá? Então, isso é o que está acontecendo como um processo de urbanização nos territórios. Ou seja, a competitividade do território, ou seja, onde eu posso ganhar mais dinheiro com menos custo, vai levando empresas para áreas diferentes, territórios diferentes da cidade ou do estado, enfim. O David Harvey é o segundo pensador aí sobre cidade contemporânea. Ele tem livros como A Condição Pós-Moderna, Cidades Rebeldes, que vale a pena dar uma olhada. Mas o David Harvey vai trabalhar com a exploração econômica dos espaços urbanos e a consequência para os trabalhadores. Então ele faz essa crítica aos governos neoliberais. Ele vai falar do papel, ele vai discutir exatamente o papel do centro urbano nessa dinâmica de acumulação capitalista. E ele fala o seguinte: o capital vai produzir constantemente excedentes, né? Então, ou seja, o dinheiro, o capital, ele se reinventa para ganhar mais dinheiro, para ganhar mais capital. E o que aconteceu, de certa forma, é que as cidades se tornaram um local para absorção desse capital excedente.
E aí ele vai dar o exemplo da Copa do Mundo, das Olimpíadas, né? Então, como é que isso acontece? Para você se inserir num contexto global, você tem que estar, de certa forma, interligado com outras cidades. E eventos mundiais como Copa do Mundo, Olimpíadas, as grandes transformações que ocorrem para receber eventos como esse, né, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, insere as cidades num contexto global. Então, de certa forma, a gente tem aí não mais rede de cidades, a gente vai ter cidades em rede, todas elas conectadas, né? Todas elas, de certa forma, interligadas numa grande rede mundial. Então, ele dá um exemplo aí das Olimpíadas. Vamos ver o que acontece, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro com as Olimpíadas. Você tem uma área que é relativamente degradada no Rio de Janeiro, e ela é transformada completamente, que é a área do Porto ali, que ela é transformada completamente para receber a Copa do Mundo e principalmente as Olimpíadas, que é o Porto Maravilha. Mas as pessoas que moram ali, que viviam ali, que têm uma certa ligação com o espaço, elas têm que sair dali para receber as Olimpíadas. Então as pessoas saem daí e vão para cada vez mais para as periferias. De certa forma, é uma limpeza social também, né? É uma limpeza social para que esse capital excedente, esse dinheiro que está sobrando dessas grandes empresas sejam aplicados naquele local para que elas ganhem mais dinheiro. Por exemplo, construção de habitação, construção das grandes arenas, né? O problema é que quando esse evento acaba, o que sobra? Né? A gente viu aí problemas financeiros seríssimos na Grécia, por exemplo, né? Essas empreiteiras, essas construtoras que fizeram aí, que ganharam muito dinheiro ali com investimento naquela área, toda aquela infraestrutura, né, todo mundo que morava ali, que foi deslocado, acabou o evento, a construtora já ganhou dinheiro, mas os problemas sociais continuam ali. Então isso é uma crítica que o David Harvey faz das cidades globais. Nesse contexto, ele vai falar aí da questão do uso e do valor de troca, né? O valor de uso e o valor de troca. As pessoas não compram mais casas, por exemplo, para morar. Então, o que eles fazem? Ela compra a casa num valor, reforma a casa todinha e vende essa casa. Essa casa é revendida. Só que num preço cada vez mais alto. Então, existe aí uma especulação imobiliária cada vez maior para que essas pessoas ganhem mais dinheiro, né? E de uma forma mais rápida. De certa forma, o David Harvey fala que o resultado disso é que as vizinhanças se tornam instáveis, né? Porque ninguém mora, ninguém cuida mais daquele local. Aquele local é só para ganhar dinheiro. Então, eu fiz a minha reforma, ganhei o meu dinheiro, comprei por 300, vendi por 500, gastei 50, tenho o meu lucro, vamos para outra. Então, é assim que acaba acontecendo esse processo, de certa forma, que torna as vizinhanças, segundo o David Harvey, as vizinhanças instáveis. E o David Harvey vai dizer que isso foi uma das causas, um dos problemas da grande crise econômica que os Estados Unidos viveu recentemente. Tá? Outra pensadora de cidades globais é a Saskia Sassen. Né? Ela vai também fazer uma discussão e uma crítica aos governos neoliberais, quando ela diz que em 2013 e 2014, as 100 maiores cidades do mundo receberam investimentos estrangeiros e internacionais no valor de 600 bilhões de dólares para compra de grandes propriedades. O que isso significa? Significa que
essas empresas que recebem esses investimentos do governo também, e esses incentivos do governo, vão lá e constroem uma cidade num tecido, constroem as grandes empresas, as grandes multinacionais, em tecidos urbanos pré-existentes, né? E vai eliminar ali, de certa forma, qualquer relação que tenha essa cidade com a sua história, com o seu passado, porque, na verdade, o que importa ali é ganhar dinheiro também, né? Então, ele vai transformando e vai gerando problemas de destruição de lógicas territoriais que foram constituídas de muitos e muitos anos, né? Então, essa questão da vizinhança também, segundo a Saskia Sassen, também é destruída. O que acontece? Você tem aí os mega projetos privados fechados, né, exclusivos de algumas áreas. E de uma maneira, há também a exclusão, a desurbanização desse espaço urbano. Por quê? Porque vai eliminar a cultura local e também acaba criando uma outra cultura com escritórios cada vez mais densos, cada vez mais privativos. Ocorre que é curioso que esse processo agora, com a pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer, porque tem grandes empresas que têm áreas ou áreas e imóveis em áreas extremamente valorizadas da cidade, que agora, com a pandemia, não pode mais circular, o preço do imóvel cai, e você tem que devolver o imóvel, às vezes ele é alugado, enfim, né? Quer dizer, como é que isso vai ficar pós-pandemia? Isso é uma questão que a gente faz. Só fazendo uma última colocação aqui da Saskia Sassen, eu vou pedir licença, mas vou ler aqui o que a Saskia fala, que ela fala que, na minha pesquisa, sugere que a atual escala de aquisições que estamos vendo, uma transformação sistêmica do padrão de propriedade da terra nas cidades. O espaço urbano, que era antes pequeno e público, agora está virando um grande espaço privado. Essas mudanças podem alterar, e vão alterar, obviamente, o significado histórico dessa cidade, com implicações importantes no que diz respeito à equidade, à democracia e os direitos. Então, veja, essa cidade ela vai se transformando para receber as grandes empresas, né, que, de certa forma, não estão muito preocupadas com o valor cultural dessas cidades, enfim, elas estão preocupadas com ganhar dinheiro. E aí isso ela vai chamar de desurbanização. Isso a empresa desurbaniza aquele espaço, privatizando uma parte do território para ela, tá? Então, vou deixar uma última questão aqui. Como pensar numa cidade global executando projetos urbanos que vão minimizar os problemas sociais e tornem os espaços urbanos mais democráticos? Será que é possível fazer isso? Nas próximas unidades nós vamos discutir isso, ok? Muito obrigado e até mais.